Mateus capítulo 20. Quero agradecer o Ministério Louvor. Deus abençoe vocês, queridos, amém? Muito obrigado mesmo. Aleluias. O versículo 1 de Mateus 20. Se você puder ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Você não achou? Está aí na televisão também. Você pode acompanhar pela televisão. Diz assim, Mateus 20, versículo 1 a seguir: O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto das 9 horas da manhã, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos é dado o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez o mesmo. Perto das 5 horas da tarde, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da família ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados, indo até os primeiros. Vindo os contratados por volta das 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais, mas também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Disseram: Esses últimos contratados trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia? Ele, porém, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te daqui. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho, porque sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros últimos. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Oremos a Deus. Amado Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa palavra. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar essa palavra, ó Deus, em nossos corações, em nossas vidas nesta noite, Pai, pois estamos aqui na dependência do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Deus, ministra em cada coração. Abençoe também essa pessoa que está no culto online, meu Deus, no isolamento. Fala com ela e ministra em seu coração também. Coloca por terra, Pai, todo o propósito e toda a intenção do inimigo nesta noite. Ministra em nossas vidas, nossos corações, meu Pai. Nós queremos te louvar pela Tua palavra, pela Tua presença. E queremos ainda repreender, ó Pai, todo espírito de ingerência, todo espírito que rouba a atenção, colocando distração neste lugar. Caia por terra em nome de Jesus, pois declaramos nossas mentes cativas a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar, querido. Aleluias. Nós queremos lembrar os irmãos que o pastor Júlio já está se recuperando no hospital, mas ainda precisa muito da oração da igreja, amém? Então, quero que você, nas suas orações, ore pelo pastor Júlio também, amém, queridos? Depois nós vamos estar orando no final. Mas nós vemos aqui, amados, eu quero falar de um tema nessa noite: a busca de trabalhadores para a vinha. Vamos ver junto? A busca de trabalhadores para a vinha. Amém? Esse é o tema desta noite. Queridos, acho muito importante e muito profundo os ensinamentos de Jesus. Quantos ensinamentos Ele trouxe por meio de parábolas? Quantos ensinamentos Ele tem trazido para nós? Por exemplo, na parábola do semeador, quando Ele fala por parábola, mostrando aquela maneira como o semeador estava semeando a sua semente, onde ele diz que uma parte caiu na beira do caminho, outra caiu no meio das pedras, outra no meio dos espinhos e outra caiu numa boa terra.
Nós vemos Jesus também falando lá em Lucas, em Lucas mesmo, capítulo 15, a parábola do filho pródigo. E ele trouxe um grande ensinamento ali. Nós vemos que não era nada programado. Ele traz naturalmente um ensinamento. Nós vemos na parábola do grão de mostarda em Marcos 4, 30 ao 34 também, quando ele ensina essa parábola. E também em Lucas 10, o versículo 25 ao 37, onde ele fala também da parábola, ou na parábola do bom samaritano. Amém? Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele falou muitas vezes por parábolas, trazendo uma comparação e trazendo ensinamento para os seus discípulos. Ninguém falou de uma forma tão profunda como ele. Ninguém falou. Nós muitas vezes nos esforçamos para preparar um sermão, outras vezes para falar com pessoas à nossa volta. Pode liberar ela para ir na escolinha também. Agora eu vou fazer só no final do culto, tá? Tem a escolinha para as crianças. Então ninguém falou de uma forma tão profunda como ele. Amém? Nós muitas vezes, como eu disse, esforçamos para falar bem, para preparar um sermão, uma palavra, ou para falar com alguém a qual nós queremos falar. E muitas vezes, ao falar com essas pessoas, nós muitas vezes falamos, e muitas vezes elas não entendem, e muitas vezes nós queremos transmitir uma mensagem a elas, e nós não conseguimos transmitir aquela mensagem para elas. Mas nós vemos aqui Jesus, ele falou de uma forma tão simples, e ele falava profundo no coração das pessoas. E nós vemos que muitas vezes nós também falamos e as pessoas entendem errado. Entretanto, Jesus, ele, como eu disse, não se programava para falar, nem ensinar. Ele não se preparava o que ia falar naquele momento. E de repente nós vemos que de uma forma tão profunda, ele começa a falar com as pessoas de uma forma completamente certa. Nunca Jesus errou. Sempre ele falou de uma forma profunda e de uma forma certa. Nós podemos ver homens que muitas vezes falam bonito e muitas vezes transmitem uma mensagem tão poderosa, mas muitas vezes eles fizeram isso porque eles prepararam. Eles então programaram, fizeram ali, prepararam o seu sermão ou a sua liturgia para colocar a palavra para as pessoas, para que elas pudessem entender. Mas Jesus, ele começa a conversar com as pessoas e de repente ele, no meio daquela conversa, ele então traz um ensinamento por parábolas. Ele não tinha preparado para falar sobre essa parábola, mas ele começa a dar um ensinamento e falar de uma forma tão profunda, tão rica, ao ponto de ministrar profundamente ao coração das pessoas. Nós vemos aqui na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus também falando de uma forma tão profunda ao coração dos discípulos, ao coração das pessoas que ali estavam. E nós vemos que Jesus então, ele estava falando, trazendo um ensinamento profundo. O proprietário da vinha precisa de trabalhadores para a sua vinha. E nós precisamos entender que é isso que Jesus queria mostrar ali nessa parábola. Acredito que as uvas você estava pronta para ser colhidas, amém? Por isso ele começa então a falar por parábolas e usar então aquela parábola, a parábola do proprietário da vinha. Nós vemos que esse proprietário, amados, ele sai de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha, diz a palavra. Ele arrebanha um grupo de trabalhadores, talvez com uma van ou com um caminhão, não sei. Como nós vemos aqui, talvez nas madrugadas, onde nós saímos, e existem os pontos onde as pessoas pegam então o veículo ou ônibus para ir para a usina. Talvez na praça, talvez na frente de uma padaria, ou em outros lugares, existem os pontos onde eles passam, buscando então os trabalhadores. E nós vemos que esse trabalhador, ou seja, esse administrador ou proprietário, ele sai então de madrugada, diz a palavra de Deus, a contratar trabalhadores para a sua vinha. E nós vemos que ele arrebanha um grupo de trabalhadores, talvez com o seu carro, sua van, não sei. Os primeiros foram contratados na primeira hora, ou seja, às 6 horas da manhã, pelo valor justo. Contratou eles pelo valor justo de uma diária, eles eram diaristas.
e ele pagaria então 1 denário. E nós vemos que esses trabalhadores, eles ficaram muito felizes, porque eles estavam ali desocupados, estavam aguardando um patrão, estavam aguardando um trabalho naquele dia. Eles poderiam talvez ficar o dia todo e ninguém procurá-los, mas chega ali então esse proprietário dessa vinha, e então ajustou com eles 1 denário por dia, e eles ficaram felizes, ficaram alegres, porque aquele senhor os contratou. Nós podemos ver no capítulo 20, versículo 1 e 2 assim, que diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então ele saiu de madrugada, e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Amém? Então nós vemos aqui o que a Bíblia nos mostra. Nós vemos que eles foram voluntariamente. Por quê? Porque aquele valor era importante, aquele valor era bom para eles, ou seja, ele foi justo, aquele proprietário. E nós vemos então que ele contrata em 5 momentos diferentes. 5 momentos diferentes. Aquele proprietário ele contrata às 6 horas da manhã, perto das 9 horas, e ele diz: vai trabalhar na minha vinha, que eu lhe pagarei o que for justo. Mateus 20, versículo 3. Então ele falou que ia pagar para os demais, como os das 6, os das 9 horas, algo que lhe fosse justo. Ou seja, então aqueles trabalhadores das 9 horas e também do meio-dia, eles sabiam que ia receber uma parte de 1 denário. Ou seja, e eles estavam felizes porque eles estavam parados, eles não iam ter salário naquele dia. Mas nós vemos que este proprietário, ele vai ali e falou para eles, não falou o valor, mas vão para a vinha, que eu lhe pagarei o que for justo. Amém? O que for justo. A Bíblia diz, mas que perto das 5 horas, lá em Mateus no capítulo 20, versículo 6, diz assim: saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês ficaram parados o dia todo? Versículo 6. Perto das 5 horas da tarde, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivesseis aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Amém? Então nós vemos que esse senhor, ou esse proprietário dessa vinha, ele também contratou esses homens no último momento do dia, às 5 horas. A diária era das 6 da manhã às 18 horas da tarde. Então às 17 horas, ou seja, às 5 horas da tarde, ele contratou os trabalhadores e disse para eles: vão para a minha vinha, que eu lhe pagarei também o que for justo. Nós vemos que esses trabalhadores, com certeza, eles ficaram também felizes pelo fato de eles terem ido para a vinha. Então nós vemos que eles ficaram felizes porque eles não iam ter salário naquele dia. Eles quiseram pensar: nós vamos receber uma parte desse valor dessa diária, aquilo que é justo. Então nós vamos, eles foram felizes. Agora é interessante, mas quando nós começamos a meditar nesse texto, e nos chama a atenção, e eu quero fazer aqui algumas perguntas para você estar refletindo e aprendendo conosco também nessa parábola. Amém? Por que o proprietário agiu assim? Porque ele saiu 5 vezes. Por que será que ele fez isto? Será que esse proprietário ele era um sujeito desorganizado? Ele não era uma pessoa organizada? Pelo fato de ele ir várias vezes durante o dia buscar trabalhadores? Essa pode ser uma pergunta. A outra pergunta: será que ele tinha um problema com o transporte? Talvez o transporte dele era pequeno e não cabia tantos trabalhadores. Talvez nós podemos pensar assim. Será que o problema era com o transporte? Será que o porquê? Será porque que ele queria achar, ou melhor, acabar a colheita naquele dia? A colheita das uvas? Será que ele queria terminar a colheita naquele dia? Talvez a safra naquele dia? Será que era isso? Queridos, quando nós começamos a meditar nesse texto, só temos uma razão, e é a profunda compaixão e graça.
por aqueles que estavam na praça. A profunda compaixão e graça por aqueles que estavam na praça, sem trabalhar. Ele volta quantas vezes for necessário. Às 5 horas da tarde, encontrou outros, e ele mandou todos então para a sua vinha. Ou seja, ele estava buscando em todos os horários pessoas para trabalhar na sua vinha. Nós vemos que só tem uma razão. A razão era a profunda compaixão e a graça por aqueles que estavam parados, por aqueles que estavam precisando trabalhar, por aqueles que estavam então necessitados. Amém? Nós vemos aqui em Mateus 20, versículos 6 e 7, que diz assim: e saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou os que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Ele então lhe disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Queridos, por que este homem fez isso? Ele pegou todos os trabalhadores. Entendo que não havia necessidade de mais trabalhadores. Às 5 horas da tarde, faltava 1 hora para terminar aquele dia ou aquela diária. Ele não precisava mais de trabalhadores na sua vinha. Entretanto, ele fez isso por causa da sua graça e da sua misericórdia. Amém, queridos? Ele era um homem de graça, um homem cheio de misericórdia. Creio que quando aqueles trabalhadores chegaram, eles já tinham gente de sobra na sua vinha. Ou seja, estava sobrando pessoas na sua vinha. Não havia necessidade mais de trabalhadores naquela vinha. Mas por causa da graça e da misericórdia dele, ele levou aqueles trabalhadores para a sua vinha. Aleluias. Já tinha gente de sobra. Queridos, existe um filme, A Lista de Schindler. É um filme de um alemão, dono de muitas empresas. Houve na Segunda Guerra Mundial. E esse homem, vendo os judeus sofrendo nas mãos dos nazistas, ele contratava os judeus para trabalharem nas suas empresas. E a única coisa que restava dele, porque ele estava pagando os trabalhadores para ir para a sua empresa, porque quando ele trazia então os trabalhadores judeus para ir para a sua empresa, aqueles judeus não eram mortos nos campos de concentração. Então havia uma perseguição, né? Nós vemos que havia muitos judeus que estavam indo para o centro de concentração para ser mortos. E aquele então empresário, ele vai e contrata e traz esses trabalhadores para trabalhar na sua empresa. A única coisa que restava para ele, porque ele gastou todo o que ele tinha, os seus recursos, o que ele tinha de dinheiro para pagar os judeus, para que eles então fossem então para o seu trabalho, a sua empresa trabalhar, porque era a única maneira de livrar esses judeus dos campos de concentração. E ele então, a única coisa que restava para ele, queridos, era um broche de ouro. E ele então entregou para livrar os judeus da morte, para não ir para o campo de concentração. Este homem não precisava disso, mas isso se chama compaixão. Amém? Isso é compaixão. Ele sentindo compaixão daqueles judeus, porque todos seriam mortos no campo de concentração. Então ele procurou e canalizar os seus recursos que ele tinha para salvar os judeus de morrerem nos campos de concentração. Isso não tem outra explicação. Isso se chama compaixão. Amém? O que me deixa maravilhado, amados, é a atitude desse dono da vinha. Aqui vemos 2 surpresas. A primeira, nós vemos a hora do acerto. Ele chama os administradores, ou o administrador, melhor dizendo, e dá ordem para que ele acertasse com os primeiros, acertasse primeiro com os últimos, melhor, trabalhadores, e não com os primeiros. Como nós vemos em Mateus, capítulo 20, versículo 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então o administrador chama os trabalhadores e paga 1 denário cada um. Diz a palavra de Deus, um versículo que nós lemos. Então nós vemos aqui, amados, a primeira surpresa aqui é que ele chama os trabalhadores primeiro da última hora, aqueles que chegaram por último.
e manda pagar eles 1 denário. E eles então recebem 1 denário. E eles então vão embora com certeza feliz, alegre. E a segunda curiosidade que nós vemos aqui nesse texto, ou surpresa, é que ele faz uma encrenca ali. Porque na verdade, se ele então agisse pagando os primeiros que chegaram, ou melhor, os que chegaram primeiro na sua vinha, ele teria então pago 1 denário, eles teriam ido embora, não teriam contato com os da 9ª hora, nem os do meio-dia, nem os das 3 e nem os das 5. E assim ele poderia ir pagando então conforme aqueles que foram chegando. Então nós vemos que ele arruma uma tamanha encrenca ali. E nós vemos que a murmuração explode no meio deles. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 20, versículo 9 ao 12, e diz assim: chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas nós vemos aqui, veja só, aquele sujeito estava na praça desempregado, tanto aqueles da primeira hora como os da última hora. Nós vemos que ele foi contratado, naquele momento ele ficou feliz, porque ele ia ganhar 1 denário. E nós vemos que ele ficou contente, ele foi trabalhar com um valor combinado, 1 denário ao dia. E agora nós vemos que quando ele recebe 1 denário, aquilo que aquele patrão havia concordado com ele, ou seja, que tinha acertado com ele, que era 1 denário, nós vemos que ele ficou triste, e ele começou a murmurar, e começou a reclamar. Quando eles viram a atitude do administrador, eles ficaram insatisfeitos, amém? Começaram a murmurar. E nós devemos cuidar muito com a murmuração. Quantas vezes nós também agimos assim, como esses da primeira hora? Então nós temos que ter muito cuidado para não murmurar. Muitas vezes nós vamos fazer um trabalho e nós fomos contratados por um valor, e de repente então vem uma insatisfação no coração, porque nós vemos talvez algo que está acontecendo e parece que é injusto. Mas nós entendemos esse texto que o administrador daquela vila não estava sendo injusto, ele estava sendo fiel, e estava pagando o que ele havia combinado com os seus trabalhadores. Amém? Então devemos tomar cuidado com a murmuração. Aquele proprietário não queria murmuração. Diga, aquele proprietário não queria murmuração. Então por que esse proprietário agiu assim? Por que ele fez assim? Por que ele não acertou primeiro com aqueles que chegaram na primeira hora? E despedisse eles, e depois então chamasse os outros das 9 horas, depois acertasse e mandasse embora, e chamasse os do meio-dia, e assim por diante até os das 5 horas da tarde, o do último horário. Primeiro, ele queria revelar a si mesmo para todos os trabalhadores. Amém? Ele queria revelar a si mesmo para todos os trabalhadores, ser perfeitamente justo e maravilhoso. Então ele queria revelar a si mesmo para os trabalhadores, queria mostrar para os trabalhadores que ele era justo, que ele era fiel. Esse administrador representa a Deus, amém? Ele é justo, ele é fiel. Glória a Deus. O Senhor é perfeitamente justo, ele é maravilhoso. E ele dá a cada um o que nós merecemos, amém? Tratando você e eu com misericórdia e justiça, nós merecíamos então a punição eterna. Mas nós vemos que o nosso Deus, ele nos tratou com misericórdia e com graça, porque o nosso Deus, ele é perfeitamente justo e maravilhoso. Ele nos dá aquilo que nós nunca merecemos, amém? Nós não merecíamos a salvação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós merecíamos o tormento eterno no inferno, mas Deus resolveu nos salvar, e Ele enviou a Jesus Cristo para vir a essa terra, e na cruz Ele morreu,
e levou na cruz os nossos pecados. Nós merecíamos o inferno, o tormento eterno, mas Jesus morreu. Ele nos comprou para Deus com o seu precioso sangue, amém? Como de um cordeiro, diz a palavra de Deus, e como um cordeiro ele não abriu a sua boca. Tem muitas pessoas que sentam no banco do réu e começam a acusar Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Deus não é justo, Deus é injusto. Quantas pessoas sentam no banco e colocam Deus como réu? Ou coloca Deus no banco do réu e começa a acusá-lo. E nós vemos em Mateus capítulo 20, versículo 13 ao 15, que diz assim: então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Amém? Nós vemos, amados, que Deus é perfeitamente justo. Ele é o dono de todas as coisas. Esse Deus justo faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas é para o bem daqueles que amam a Deus. E eu pergunto nessa noite: você ama a Deus? Então a Bíblia diz que Deus faz cooperar, né? Tudo que Deus faz coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que esse proprietário fez isso? Para testar, diga, para testar o que tinha no coração deles. E o que é que tinha no coração deles? Eles estavam com o coração cheio de inveja e começaram a murmurar contra o seu Senhor. Queridos, muitas vezes achamos que a graça deve ser maior para nós, porque já temos muito tempo na igreja. Eu lembro uma vez uma pessoa, quando eu cheguei na igreja, ela, quando viu uma pregação dessa, ela falou assim para mim: eu não acho justo, porque há pessoas que estão chegando agora, eu já estou há 10 a 15 anos na igreja, e Deus então, Ele vai me dar a mesma quantidade que Ele vai dar para essa pessoa que chegou agora na igreja. Queridos, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é misericordioso, amém? Então muitas vezes achamos que a graça deve ser maior para nós, que já temos muito tempo na igreja. Deus não faz acepção de pessoas, diz a palavra de Deus. Ele não tem filhos prediletos, Ele não tem filhos preferidos. Deus ama todos. Jesus morreu, não foi para um grupo, Jesus morreu por todos, amém? A Bíblia diz que uma alma tem um valor muito grande para Deus. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então quando um pecador se arrepende, há uma alegria no céu, diante dos anjos de Deus, há uma festa. E se há uma festa no céu, por que não ter uma festa na igreja também? Porque o Senhor alcançou uma vida, uma alma que estava desocupada, que estava perdidamente caminhando para o tormento eterno, para o inferno. Então Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não tem filhos preferidos. Então não devemos achar que porque estamos na igreja há 10 ou há 30 anos, somos mais merecedores da graça de Deus e do favor de Deus, da misericórdia, do que a questão chegando hoje. Amém? Duas lições para nós hoje nesse texto. Primeira grande lição: um dia você e eu estávamos na praça, e esse proprietário nos contratou. Nós somos os trabalhadores da última hora, amém? Talvez você diz: a vinha já está cheia de trabalhadores, para que mais trabalhadores? Nós precisamos entender que o nosso Deus é bom, e Ele está buscando trabalhadores para a sua vinha. Na parábola do grão de mostarda nós podemos aprender algo. A mostarda é a semente menor de todas as sementes, mas a Bíblia diz que quando semeada, ela nasce e cresce e se torna uma grande hortaliça, de forma que os ramos se estendem, né? E as aves do céu vêm e se aninham debaixo daquela sombra. Então Jesus, Ele falando sobre a nossa fé,
que a nossa fé é como um grão de mostarda também, né? Mas quando é lançada na terra, nós vemos que essa semente, ela nasce e cresce e se torna uma grande hortaliça, de forma que as aves do céu vêm se aninham na sua sombra. Então precisamos entender essa parábola, a parábola da mostarda, do grão de mostarda, tem lugar, amados, na vinha do Senhor. Amém? Nós vemos que quando essa semente de mostarda ela é semeada, ela nasce, cresce e se torna uma grande hortaliça, e os seus ramos se estendem, de forma que as aves do céu vêm se aninhar debaixo dessa sombra. Então, o Senhor, Ele tem lugar para os trabalhadores na sua vinha. Digo, o Senhor tem lugar para os trabalhadores na sua vinha. Glória a Deus. Então tem lugar na vinha do Senhor. A vinha do Senhor é a igreja de Jesus Cristo. Amém? A vinha do Senhor é a igreja de Jesus Cristo. Então Ele chama cada um de nós para vir para a vinha, para trabalhar na sua vinha. E nós vemos que Ele está à procura de pessoas para vir para a sua vinha, para trabalhar na sua vinha. Quem sabe você está ainda na praça e o administrador não te contratou ainda. O que nós aprendemos com isso? A compaixão, diga compaixão. A graça de Deus. Nós vemos Deus sempre buscando o perdido. Jesus que veio para salvar e buscar o que se havia perdido. E nós vemos então a graça de Deus, o favor de Deus, a compaixão de Deus pelos perdidos. Então quem sabe você esteja na praça ainda e o administrador não te contratou. Quer dizer para você algo nessa noite: não se preocupe, o administrador vai passar. Ele não esqueceu de você, amém? Ele não esqueceu de você. Quem são os trabalhadores da praça? Quem são os trabalhadores da praça? Os pecadores que ainda não foram alcançados. Então, o administrador vai passar ainda. O Senhor, Ele não precisava de mais trabalhadores na sua vinha. Olhando para essa parábola, não havia necessidade de contratar na última hora. Mas nós vemos que esse é um retrato do reino de Deus. O nosso Deus está buscando, mandou o seu administrador buscar na praça trabalhadores para a sua vinha. E a vinha é a igreja. A vinha é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor está buscando trabalhadores para a sua vinha. O Senhor diz que os campos estão brancos para a ceifa. E Ele diz uma certa vez: orai ao Senhor, ao dono da seara, para que Ele envie trabalhadores ou ceifeiros para a sua seara. Então há muitos que estão ainda desocupados. E o Senhor, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, e Ele é fiel. E Ele quer que todos estejam envolvidos com a sua vinha, que todos estejam trabalhando na sua vinha. Segunda lição que nós aprendemos aqui, amados: não seja como os trabalhadores da primeira hora, que murmuraram contra o administrador. Perigo que temos com a base na justiça própria. Muitas vezes nós agimos com a nossa justiça própria, e nós nos tornamos como os primeiros trabalhadores da primeira hora, que começaram a murmurar contra o administrador. Quantas pessoas têm murmurado contra Deus, em cima da sua justiça própria? A Bíblia diz, amados, que Deus encerrou todos os pecados, todos os nossos pecados, para demonstrar, Deus encerrou todos no pecado, para demonstrar a sua graça. Então todos Deus encerrou no pecado, para demonstrar a sua graça. Deus quer estender a graça para toda a humanidade. Ele alcançou você e a mim um dia. Ele quer alcançar os demais que ainda estão nas praças, e estão nos pontos esperando alguém contratar. Então quero dizer para você que não foi contratado ainda pelo administrador da vinha, ele vai passar ainda, e ele vai lhe contratar, se ele não contratou. Porque o propósito de Deus é que todos estejam na sua vinha, que todos estejam trabalhando na igreja dele, que todos estejam participando da sua vinha. Que eles não é através dos nossos esforços, mas é através da graça de Deus. Que nós possamos ter um coração humilde e reconhecer a dependência de Deus, a dependência da graça e do favor de Deus. Nós somos, queridos, os trabalhadores da última hora. Diga: eu sou o trabalhador
da última hora. Amém? Os primeiros foram contratados há mais de 2000 anos atrás. Os primeiros. E nós então somos trabalhadores da última hora. Verdade é que já tem 2000 anos que o Senhor chama trabalhadores. Ou tem mais de 2000 anos que o Senhor chama trabalhadores. Todos nós somos trabalhadores da última hora. Amém? Trabalhador da última hora. Então você precisa entrar na van, no caminhão do administrador e vir para a vinha, vir para a igreja. Deus chama os trabalhadores da última hora. E nós precisamos entender que nós também fazemos parte desse grupo dos trabalhadores da última hora, que foi contratado às 5 horas, ou seja, às 17 horas da tarde, no último momento. Nós sabemos que a igreja em breve será arrebatada para morar no céu com Jesus. Jesus está voltando a buscar a sua igreja, e Ele deseja que nós, trabalhadores da vinha, venhamos então estar na igreja. Ele deseja que todos venham para a sua vinha, que todos venham para a igreja, onde então todos estarão guardados, protegidos, e terão então a recompensa que Ele tem para dar. E a recompensa que Deus tem para dar para os trabalhadores da vinha, que é a igreja de Jesus Cristo, é a mansão celestial no céu. A maior promessa que alguém possa ter e receber é a salvação e a vida eterna, morar no céu com Jesus. Então eu quero dizer para você, trabalhador da última hora, entra na van nesta noite, entra no caminhão, né, desse administrador, e vem para a vinha. Vem para a vinha, vem para a igreja, vem servir a Deus. Deus te ama, e Ele quer te alcançar, Ele quer te abençoar, e Ele quer fazer de você um trabalhador na sua vinha, um trabalhador na sua igreja, e Ele conta com você. Quero citar um poema que eu achei muito interessante, que diz assim: Cristo nos encontra onde estamos, Cristo nos ama da maneira que somos, mas por causa do seu amor, nós nunca permaneceremos como estamos. Amém? Cristo nos encontra aonde nós estamos, Cristo nos ama da maneira que somos, mas por causa do seu amor, nós nunca permaneceremos como somos. Porque nós entendemos a graça de Deus, e entendemos a misericórdia de Deus, e entendemos o amor de Deus, e nós não queremos permanecer como estamos, porque nós sabemos que Deus nos ama, e nós queremos então servir, agradar a esse Deus que nos chamou, que nós não éramos merecedor. Nós estamos como esses desempregados, estamos como essas pessoas que estavam aguardando um Senhor, que estava aguardando então alguém para contratar. E eu quero dizer para você que Deus está à busca, Ele quer contratar trabalhadores para a sua vida nesta noite. Ele quer alcançar cada coração, cada vida, cada pessoa que ainda está longe, que está distante, e Ele conta com você e comigo, que somos trabalhadores da sua vinha. Amém, queridos? Ele conta conosco. Assim como alguém um dia foi lá nos contratar, foi lá e nos chamou para vir para a vinha, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, assim também nós, como filhos de Deus, nós precisamos trabalhar na vida do Senhor. Não podemos ser como os primeiros trabalhadores, que muitas vezes ao invés de trabalhar na vinha, nós murmuramos contra esse Deus, e nós não entendemos o amor, a misericórdia e a bondade e a graça do Senhor, e começamos a murmurar contra Deus, contra esse proprietário dessa vinha. Mas que nós possamos ser como os trabalhadores da última hora, a qual nós somos, que nós possamos chegar com alegria. Nós vemos que todos receberam um denário, tanto os últimos trabalhadores como os primeiros, e essa é a recompensa para aqueles que vierem para a sua vinha. O nosso Deus está mostrando no coração dele a bondade dele, a misericórdia dele e a graça dele para com a sua criação, para com a humanidade. E Ele deseja contratar todos, Ele deseja que todos estejam trabalhando na sua vinha. E eu quero que você entenda nesta noite que Deus espera que você venha servir, que você venha trabalhar, que você venha agir, que você venha então se dispor para trabalhar na vinha do Senhor. Amém? Hoje nós abrimos as células, né? Essa é a terceira semana já
que estamos com as células abertas. E nós louvamos a Deus por poder reiniciar esse trabalho nos lares, onde nós podemos então estar ministrando para as pessoas. Eu estava esses dias na abertura da célula, ou reabertura da célula, e eu fiquei feliz de poder saber que se abre mais uma porta para a pregação do Evangelho. Mas não abriu apenas uma porta, nós estamos já com 8 células, e já vai para 9 ou 10 na quarta-feira, amém? E foi a semana onde nós estávamos conversando com o líder de célula, e ele colocou à disposição a sua casa também, e a sua vida, para servir nesse ministério, para trabalhar nessa vinha do Senhor Jesus Cristo. E eu louvo a Deus porque mais uma porta se abriu para a pregação do Evangelho, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas então sejam alcançadas. E louvo a Deus, e convido você também nesta noite, para que você possa trabalhar na vinha do Senhor. No sábado nós temos 3 células já também. Então, que Deus venha trabalhar no nosso coração, e que nós possamos entender que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar todos. Deus quer que todos venham trabalhar na sua vinha, que todos venham participar da sua vinha. Amém, queridos? Que todos venham participar. Já é a última hora, pastor, já não tem tempo mais, já não precisa ter muitos trabalhadores, mas Deus quer alcançar todos. Deus quer trazer todos, sem exceção, para a sua vinha, para a igreja dele. Ele é o administrador, o nosso Deus. Eu quero que você fique em pé neste momento. Então Cristo nos encontra aonde estamos. Cristo nos ama da maneira que somos. Mas por causa do seu amor, nós nunca permaneceremos como estamos. Que nós possamos atender essa ordem do Senhor Jesus, que é servir na sua vinha, servir na sua igreja. Amém, queridos? Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Amado Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por essa palavra nessa noite. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa aplicar melhor essa palavra no coração de cada um que aqui está, Senhor. Como nós dizemos no início, meu Deus, Jesus falou de muitas formas, de muitas maneiras. Ó Deus, sem mesmo se preparar o que ia falar. Meu Deus, mas Ele falou de uma forma correta. Em nenhum momento, ó Deus, Ele falou incorretamente, mas Ele trouxe ensinamentos profundos para nós, para nossas vidas, ó Deus. E nós não somos perfeitos, mas estamos buscando a cada dia a perfeição do Senhor Jesus Cristo. E eu peço a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa aplicar melhor esta palavra no coração de cada ovelha do Senhor nesta noite, de cada discípulo do Senhor, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, entender essa parábola, Senhor, e trabalhar na Sua vinha. Que nós possamos, ó Pai, servir na Tua vinha, Senhor. Ó Deus, como os trabalhadores da última hora, alegre e feliz, meu Deus, e não como os primeiros, ó Pai. Nós sabemos que os primeiros também representam, ó Pai, o povo judeu que não reconheceu a Jesus Cristo. Eles foram chamados, meu Pai, mas, ó Deus, eles não serviram como deveriam servir. Ó Deus, aqui estamos, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, servir ao Senhor com fidelidade, com verdade. E queremos, ó Pai, servir na Tua vinha. Abençoa a Tua igreja que aqui está reunida, Senhor. Abençoe, Deus, cada pessoa. Repreendemos toda ação do maligno. Tudo aquilo que não provém do Senhor. Tudo aquilo que não pertence a Ti caia por terra. Nós oramos determinando a Tua bênção nesta noite. O Teu mover em cada coração, Senhor. E se aqui alguém, Senhor Deus, que ele não foi contratado, ó Deus, pelo administrador, Senhor, nós sabemos que nesta noite o Senhor está chamando, Deus, para a Sua vinha, ó Deus, para que eles possam também, ó Pai, fazer parte da igreja do Senhor, fazer parte do Teu povo, ó Pai, ó Deus, que foi contratado, Senhor Deus, que terá uma recompensa no último dia, Deus, as mansões celestiais do céu. Meu Deus e meu Pai, nós, ó Deus, queremos, ó Pai, servir na Tua vinha. Queremos, ó Pai, também ser usados pelo Senhor, ó Deus, para contratar e para trazer, ó Deus, trabalhadores para a Sua vinha. Em nome de Jesus, ó Pai, coloca por terra todo desânimo, toda incredulidade, tudo aquilo que impede, ó Pai, eu e esse meu irmão, Senhor, minha irmã, ó Deus, a trabalhar na Sua vinha. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia e nos fortaleça para a glória do Teu nome. Deus, muito obrigado pela vitória. Nós Te louvamos, Te agradecemos. Pedimos ainda, ó Pai, que Tu venhas abençoar, ó Pai, cada irmão que está aqui, cada irmã. Talvez aqui alguém doente, enfermo, alguém, ó Pai, sofrendo alguma situação.
E eu peço a Ti, ó Pai, que a unção do Teu Espírito Santo possa tocar, trazendo cura, restauração e libertação. Abençoa aqueles que estão internados, ó Deus, aqueles que estão no CTI, aqueles, ó Pai, que estão sofrendo. Visita cada um deles, ó Pai. Abençoe também o pastor Júlio, ó Deus, lá em Dourados, ó Pai, no hospital onde ele está internado. Visita ele, ó Pai, com o Teu poder. Que milagres aconteçam, que a Tua misericórdia se estenda sobre a vida dele, ó Pai. Guarda ele todo mal. Abençoe sua família, abençoe a igreja em Sete Quedas. Prospera o trabalho, Senhor Deus, e conduz e guarda aquela vinha do Senhor também que está ali, ó Deus, em Sete Quedas. Guarda os Teus filhos que ali estão servindo, que estão ali trabalhando, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar e prosperar a igreja em Sete Quedas, bem como a igreja em Carapó, ó Deus, aquelas igrejas com as nós estamos responsáveis também, e todas as igrejas do Senhor na face da terra. Deus, nós oramos abençoando em nome de Jesus. Amém.